97 Guild Wars Capítulo 289 O Pomar 6 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Os Agile Enablers foram puxados para este vórtice contra sua vontade. Logo depois que eles saíram do atordoamento, na esperança de despedaçar Draco por sua insolência, todos foram trazidos para essa força giratória que dilacerou seus próprios corpos. Menos 3.000. Menos 2.500. Menos 2.300. Cada segundo gasto no meio dessa força os danificou fortemente, até um pouco mais do que um golpe de Sonic Wave. O que havia de especial nessa nova habilidade de arco era que ela era um lançamento contínuo e causava 12.000 de dano no espaço de um segundo. Isto foi o dobro do dano base dos tiros de Draco. Combinado com o passivo Sonic Wave, sua capacidade de causar dano foi bastante aumentada. Mas será que este foi o fim? Não. Foi apenas o começo. Draco tinha acabado de aprimorar a técnica, então agora estava se acostumando com o aumento de proficiência que isso lhe trazia. Depois que a flecha grito da Fênix retornou instantaneamente à sua aljava, ele a retirou e disparou a técnica Vortex novamente. Ele fez isso repetidamente ao longo do minuto seguinte, removendo o HP restante dos Agile Enablers. Desde que Draco atingiu o nível 50, a supressão de estatísticas tornou-se inexistente. Afinal, a diferença de nível entre ele e eles era de no máximo 20 níveis, o que significa que a quantidade máxima de supressão era de 25%. O Art of Two Worlds deu a ele um aumento de 30% nas estatísticas, o que foi uma grande vantagem. Após o cálculo, ele ainda se beneficiou de um bônus estatístico de cerca de 5%, então seu dano foi mais ideal. O que foi realmente dominado na técnica Vortex foi que os inimigos foram puxados à força, tornando o contra-ataque perfeito para os Agile Enablers. Não importava quão rápidos eles pudessem ser se não conseguissem resistir à tração. Como tal, eles foram rapidamente despachados, deixando Draco lidando com os Wildchompers que agora o cercavam. Antes que uma de suas mandíbulas pudesse prendê-lo ao meio, ele piscou. Ele então sorriu e usou o Vortex nos Wildchompers. No entanto, o efeito não foi tão forte. Os Wildchompers eram mais pesados que os Agile Enablers e suas pernas tinham pinças que os mantinham firmes no chão, o que era uma característica natural das espécies parecidas com formigas. Ainda assim, a força causou-lhes danos e impediu-os de se moverem, pois tiveram que dar tudo de si para resistir a serem arrancados do chão e atirados de um lado para o outro. Draco estava começando a amar essa nova habilidade com arco. Foi realmente a habilidade perfeita para lidar com multidões de monstros, especialmente aqueles que eram pequenos, ágeis e leves. Contra um monstro como Large Stomper, essa técnica seria uma piada. No entanto, isso estava bem. Ele criou a Bow Skill em resposta ao seu desejo de lidar com os Agile Enablers. Ele estava confiante de que poderia criar algo para os Large Stompers quando terminasse com os Wildchompers. Falando neles, seu número também estava diminuindo rapidamente sob a barragem de danos do Vortex, e eles foram eliminados em pouco mais de 1 minuto e 20 segundos. Draco então segurou o arco Alkei e a flecha Apoenix Kree juntos, observando os dois. Ele descobriu que sua afinidade com o arco aumentou muito depois de compreender o segundo nível da técnica Starshot. Ele fez uma pausa para sentir como era a técnica Starshot e quais benefícios ela trazia. Enquanto lutava, ele estava muito ocupado tentando derrotar seus inimigos, mas agora que limpou o seu lado, ele poderia fazê-lo. Quanto a Kyung-ki, que estava sendo pisoteado até a morte, e Clarente, que sofria sob bombardeios intermináveis, eles ficariam bem. Provavelmente. Draco iria salvá-los mais tarde. O segundo nível da técnica Starshot permitiu-lhe criar boas skills, mas seu efeito base também foi maior. O primeiro nível permitiu que ele tivesse precisão graças ao seu vazio de perfeição, bem como força extrema com a distribuição ideal de força de seu corpo de divindade. Em termos de RPG, isso deu-lhe um aumento percentual em sua precisão e velocidade de flecha, bem como em sua taxa de tiro. O segundo nível foi um passo além. Ele agora poderia afetar ligeiramente a trajetória de sua flecha depois de ter sido disparada, apesar de sua velocidade. Isso teria sido perigoso antes, como agarrar um carro em alta velocidade na calçada, apenas com a mente. Agora, ele poderia fazer pequenas mudanças. Não o suficiente para transformar a flecha em um míssil direcionado ao calor,
mas poderia desviar de pequenos obstáculos e desviar para atacar inimigos que se esquivassem por uma pequena margem. Além disso, a velocidade de suas flechas foi praticamente duplicada, assim como sua cadência básica de tiro. Ele agora poderia disparar 6 flechas no espaço de um segundo, o que rasgaria a atmosfera 2 vezes mais rápido. Quando adicionado ao seu atributo destreza, este foi um grande aumento. O que deixou Draco mais feliz com tudo isso foi que, como ele poderia começar a desenvolver habilidades com arco, ele poderia ganhar um novo conjunto de técnicas para transformar em livros de habilidades e aumentar seu nível de escrivão. O Vortex só era tão forte porque as estatísticas e o físico de Draco estavam fora dos gráficos. Por si só, seria uma técnica comum forte, já que uma flecha rotativa era uma das técnicas de arco mais básicas do mundo. Draco então recuou de sua inspeção e sentiu-se pronto para continuar. Afinal, a batalha ainda estava em andamento, então ele não poderia ficar olhando suas técnicas para sempre. Ele piscou para Kyong que olhou para os Large Stompers, pensando em como lidar com eles. Com seu tamanho, as habilidades de captura eram inúteis, e suas peles também eram grossas, com muita gordura. O que ele precisava era de algo com um forte efeito penetrante. Então como ele poderia manipular sua flecha para possuir tal característica? Só havia uma maneira de fazer isso, mas seriam necessárias algumas tentativas para acertar. Draco preparou a flecha do grito da Fênix e girou a corda do arco em torno de suas penas. Sua mente tornou-se um vazio de pensamentos e ele usou seu vazio de perfeição para travar o olho de um grande Stomper. Feu. A flecha foi disparada imediatamente e exibiu um efeito surpreendente. Ele girou como um peão, mas não da maneira poderosa e concentrada da flecha Vortex. Este era tudo uma questão de velocidade, o que fazia com que parecesse uma furadeira elétrica. Foi exatamente isso que ele tentou fazer, uma flecha perfurante. No entanto, sua velocidade foi afetada devido ao efeito giratório, o que era um problema. Isso mostrou que ele tinha os fundamentos da técnica, mas precisaria refinar seus parâmetros com prática. Felizmente, ele tinha alguns manequins de prática não tão dispostos a ajudá-lo a fazer isso. A flecha perfurou o olho do grande Stomper, perfurando seu tecido mole para entrar em seu cérebro, onde girou loucamente até que um buraco foi feito lá também. Menos 400.000. Isso não teve nada a ver com o dano base de sua técnica ou qualquer modificador. Isso foi chamado de dano fatal, que foi superior aos acertos críticos. Era algo que Ava frequentemente exibia em suas lutas como assassina. O dano fatal era imprevisível, mas sempre alto. Era preciso atingir um ponto fraco de uma espécie de uma forma extremamente debilitante. Para qualquer espécie de mamífero, ter um buraco no cérebro certamente contava. Para o Large Stomper que tinha 1,2 milhão de HP, isso representava um 3 de sua vida. Na verdade, se não fosse pela diferença de rank entre ele e Draco, bem como o fato de seu cérebro ser muito grande, esse tiro poderia tê-lo matado imediatamente. Draco devolveu a flecha e riu. Agora que ele tinha a atenção dos poucos Large Stompers ao redor que se revezavam para atacar Kyong-ki como se fosse um esporte, eles trombetearam alto e correram para ele. Sua velocidade de movimento, porém, era uma porcaria total. Era apenas o tremor repetido da terra que poderia atrapalhar o fluxo de alguém, mas isso não era um problema para Draco. Com a distância entre eles e ele nem precisou pular para trás. Ele continuou usando sua técnica nova e incompleta neles continuamente, atingindo olhos, ouvidos e até mesmo uma vez enviando um na boca de um Large Stomper. Dos 5 que o atacaram, ele derrubou 2 no espaço de 5 minutos. Não havia como evitar, pois a defesa e o HP deles eram muito altos. Eles também aprenderam a proteger seus pontos fracos contra seus chutes e se concentraram em diminuir a distância. Mas como Draco poderia permitir isso? Uma vez que o capturassem, eles fariam mais do que apenas matá-lo, vendo a forma como o ódio puro brilhava em seus olhos. Como tal, ele passou os próximos 10 minutos em loop contínuo com os Large Stompers. Ele ficou realmente irritado com eles, pois eram muito mais resistentes do que os Agility Blazers ou Swing Chompers. Mas, novamente, isso era um dado adquirido. Se os Swing Chompers e Agility Blazers fossem contados como causadores de danos, então os Large Stompers seriam tanques, e também eram tanques puros. A essa altura, Kyong-ki finalmente se livrou da tontura e correu para ajudar Clarente.
As sementes que os Nautilus dispararam contra Kyong-ki não causaram nenhum dano e não puderam prejudicá-lo de forma alguma. Com sua intervenção oportuna, Clarence conseguiu se libertar e revidar. Foi difícil atacar os Nautilus sem danificar as preciosas árvores, então Clarence e Kyong-ki tiveram que recorrer ao corpo a corpo para derrubá-los. Os Nautilus não eram como os Silent Spinners, que pouco podiam fazer no combate corpo a corpo. Eles usaram suas caudas bifurcadas para cortar Clarence e Kyong-ki, bem como seus dentes afiados e garras para rasgá-los. Naturalmente, Clarence e Kyong-ki fizeram o mesmo, então rapidamente se tornou nada além de uma luta bestial onde não havia honra ou técnica, apenas mordendo, arranhando e rugindo. Draco apareceu depois de lidar com os Large Stompers e ajudou a dupla a eliminar os últimos macacos. Draco primeiro avisou Kyong-ki e Clarence para se apegarem a alguma coisa. Clarence se prendeu em uma árvore enquanto Kyong-ki se deitava no chão com as garras cravadas na terra. Os Nautilus foram inteligentes o suficiente para perceber que algo estava errado, mas era tarde demais. Habilidade de arco 1, Vórtice. Eles não conseguiram resistir, pois eram ainda mais leves que os Swinchompers, com aproximadamente o mesmo tamanho e classe de peso dos Agile-Nibblers. Os Nautilus entraram no vórtice e foram despedaçados lentamente. Em questão de 1 ou 2 minutos de ataques contínuos de vórtice, os Nautilus também foram eliminados. Clarence quase foi puxado muitas vezes, enquanto Kyong-ki conseguiu permanecer relativamente estável em suas mãos. Draco ganhou 2.342% de experiência depois de limpar esta zona. 20 níveis para meia hora de luta seriam um sonho para jogadores normais. No entanto, este número final indicava que se não fosse pela sua turma, ele teria ganho cerca de 23.420. Ele sentiu vontade de chorar com o quão acentuada era a redução, mas ele só podia seguir em frente e torcer pelo melhor. Ele colocou 2.000% de experiência no Mjolnir, o que o elevou de 26.000% para 28.000% de 50.000%. Quanto aos 342% restantes, ele deixou que isso se somasse à sua experiência acumulada. Draco se espreguiçou enquanto Kyong-ki e Clarence desciam do alto da batalha. Ambos trocaram um olhar e então olharam para Draco com desdém. Como eles poderiam não ter percebido que ele os havia deixado pendurados de propósito? Da última vez ele usou essa habilidade para enfraquecer todos os inimigos, o que lhes permitiu revidar com competência. Já se passou mais de um dia desde que ele usou, então deveria estar fora de recarga. Um sujeito tão de pele fina. Nós só rimos um pouco de você, como você pode ser tão mesquinho? Draco ignorou seus olhares de ódio e apontou para a próxima zona. Descanse um pouco. Depois de apanhar como cães indefesos, é normal que você precise de um ano de descanso. Apenas certifique-se de se apressar, pois estamos dentro do cronograma. Kyong-ki e Clarence nunca quiseram tanto bater em alguém em suas vidas antes. Guild Wars capítulo 290, Planícies do Colosso. Riveting-Night estava nas costas de Lucia, sua Light Poenix, rasgando a atmosfera na velocidade da luz. Ela ficou perto do pescoço de Lucia com os braços cruzados e a pose rígida. Francamente, ela parecia heróica e super legal, mas isso era normal para Riveting-Night. Atrás dela estavam Zayn, Ikari e Roma, cada uma com uma criança nos braços. Hila, Loki e Rosella olharam em volta e com olhos arregalados, aproveitando esse tipo de viagem. No geral, se alguém ignorasse quem eles apoiavam, eles pareciam ser a imagem clássica de um grupo de amigos adultos do ensino médio que se encontraram para um brunch para colocar o papo em dia. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Isso foi mostrado quando Lucia encerrou sua habilidade passiva Astreak, que lhe permitia se mover na velocidade da luz, aparecendo sobre um vale normal. O vale era densamente arborizado com muitos rios e clareiras espalhadas por dentro, mas Riveting-Night nem sequer olhou para essas coisas. Ela direcionou Lucia para um certo lago no vale que não parecia diferente dos outros. Ao lado daquele lago havia uma caverna de tamanho médio que parecia ser o lar perfeito para um urso. Lucia entrou no inventário da Riveting-Night quando todos desembarcaram de suas costas. Zayn, Roma e Ikari observaram a área com curiosidade. Eles sabiam por que estavam aqui, mas não o que aconteceria a seguir, pois era a primeira vez para todos eles. Riveting-Night pegou um pergaminho especial que ela havia adquirido há algum tempo e o ativou.
The Two Planes of the Colossus, e tem único classificação, lendário efeito, concede a propriedade da masmorra divina das planícies do Colosso. Riveting Nietzsche adquiriu isso durante o leilão divino que ela visitou com Zayn, e foi guardado para uso posterior. Agora que ela estava planejando alcançar Draco, finalmente era hora de dar tudo de si. A escritura brilhou e se transformou em partículas douradas de luz antes de se fundir com seu corpo. Assim que isso ocorreu, a caverna aparentemente vazia e mediana se transformou em um portal semelhante ao do Império Divino de Gudimar, só que este era muito, muito menor. Riveting Nietzsche virou-se para as outras mulheres do círculo íntimo de Draco e baixou o capuz. Ela olhou para eles seriamente e falou profundamente. Enquanto Draco estiver fora, temos que diminuir a distância entre nós e ele. Não podemos nos tornar um fardo como as principais mulheres em sua genealogia. Temos que ser modelos para inúmeras outras pessoas abaixo de nós. Esta é uma masmorra divina. A dificuldade dele está no ponto mais alto possível para nossos níveis. Lá, trabalharemos juntos para completar todos os objetivos da missão enquanto aumentamos nossa força pessoal. A declaração de Riveting Nietzsche os fez concordar, pois era isso que eles esperavam. Nenhum deles se sentia bem deitado enquanto Draco subia e descia para garantir mais poder e benefícios para eles. A pior parte de tudo era que nenhuma delas era o tipo de mulher do tipo donzela em perigo como nas histórias. Cada um deles era um monstro por si só, uma espécie de destaque entre sua espécie e até mesmo entre todas as raças do mundo. Talento. Se afirmassem que eram as segundas mulheres mais talentosas do mundo, nenhuma outra mulher ousaria reivindicar o primeiro lugar. O problema era que a taxa de crescimento deles havia sido sufocada pela vida amorosa. Sempre que Draco estava por perto, era tão divertido estar com ele que todo o resto ficava em segundo plano. Não só isso, mas elas passaram boa parte do tempo grávidas. Mesmo agora, seus filhos ainda eram bebês, ainda não se tornando crianças. No entanto, eles não podiam esperar até crescerem para começarem a progredir, certo? A essa altura, Draco já pode ser um deus. Como tal, Eva os trouxe para começar a trabalhar nesta dungeon divina. Isso lhes permitiria aumentar seus níveis, bem como refinar sua química. Quando Draco retornasse, todos eles deveriam pelo menos ter alcançado o rank 2. Quanto a Eva, ela teria que se limitar ao auge do rank 1 até que pudesse se dar ao luxo de tentar sua própria classe divina. Ikari levantou a mão e fez uma pergunta. Não sei se Draco compartilhou isso, mas não consigo ganhar experiência lutando a menos que esteja com ele. Eva sorriu. Eu sei. Mas como somos do mesmo clã, as coisas são diferentes. Agora podemos criar festas e compartilhar nossa experiência juntos. Os outros três compartilharam um olhar. Roma então perguntou. Irmã mais velha. O que é uma festa? Eva congelou. Ela havia esquecido que seus compatriotas eram códigos de computador devido ao quanto ela se importava pessoalmente com eles, mas esse fato lhe deu um tapa na cara. É claro que os NPCs não saberiam o que era uma festa, pois era uma mecânica destinada aos jogadores. A única razão pela qual eles poderiam se juntar a um agora era o fato de que a própria Eva era jogadora e administradora de seu clã. Obviamente, se os jogadores iriam copular com NPCs, deveria haver uma maneira de ajudar a criar suas esposas, maridos e filhos. Seria uma mecânica muito estúpida e míope não ter tal recurso, mas felizmente ele já estava presente desta vez. Um grupo é um agrupamento especial que permite que uma certa quantidade de pessoas compartilhem experiências e saqueiem igualmente as mortes. Ele também otimiza sua consciência de batalha e trabalho em equipe por meio de muitas funções. Como você pode imaginar, isso é algo exclusivo dos aventureiros imortais, mas graças à nossa relação familiar, podemos compartilhar esse poder com você. Eva explicou gentilmente. As três senhoras acenaram com a cabeça em compreensão. Zayn até tinha uma expressão pensativa ao perceber muitas coisas. Isso explicava facilmente porque os aventureiros imortais da guilda de Draco gostavam de se unir e porque seu crescimento era tão rápido. Como tal, Eva criou uma festa e convidou Zayn, Roma e Ikari para ela. Ela não podia convidar as crianças para a festa, pois elas eram obviamente muito jovens para brigar. Ao entrarem na festa, conferiram suas funções e ficaram maravilhados. Quão conveniente! Havia tantas maneiras de agilizar a luta em equipe por meio desse método que foi revolucionário para eles. Olá, vocês podem ver isso.
Ikari, isso é interessante. Esse chat de texto é como escrever uma carta instantânea um para o outro. Zaini Alukemunter Exif Gerádio. Roma. Ikari. Zaini. Desculpe, eu queria ver se palavras místicas de poder poderiam ser digitadas. Roma Eva permitiu que eles brincassem e descobrissem as funções do sistema partidário. Era melhor que eles explorassem e obtivessem uma compreensão preliminar agora, em vez de no calor do combate. Como administradora do clã Morningstar, Eva podia verificar as estatísticas das outras 3 mulheres através do sistema partidário. Claro, isso era algo que os jogadores só poderiam fazer com os NPCs em situações específicas e com as permissões corretas. Nome: Roma, servo místico rank 1 nível 17 ESP, 34% força do NPC, 20 diz do NPC, 20 fim do NPC, 20 int. NPC, 30 NPC primavera, 20 chá do NPC, 25 sorte do NPC, 20 habilidades ativas, mãos necróticas, maldição maligna, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra. Habilidades passivas, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão. Nome: Ikari, dragãozinho rank 1 nível, 26 ESP, 72% força do NPC, 100 diz do NPC, 100 fim do NPC, 100 int. NPC, 190 NPC primavera, 130 chá do NPC, 110 sorte do NPC, 100 habilidades ativas, cura com luz branca, barreira branca. Habilidades passivas, produção de éter, Dragobond. Nome: Zaini, diabo real rank 1 nível 1 ESP, 0% força do NPC, 10 diz do NPC, 10 fim do NPC, 10 int. NPC, 10 NPC primavera, 10 chá do NPC, 10 sorte do NPC, 10 habilidades ativas, Min Blast, Charm, Energia Drain, Happy Blink, Omega Blast. Habilidades passivas, sedução, telecinesia, psicometria, teleestesia, ilusão. Os lábios de Eva se contraíram quando ela viu isso. Roma e Zaini tinham estatísticas iniciais muito médias para NPCs, com ambos começando com 10 pontos por estatística no nível 1. Ikari era um monstro que começou com 100 pontos por estatísticas no nível 1, mas apenas porque ela era um dragão branco. A maioria dessas estatísticas eram inúteis para ela de qualquer maneira, então serviam principalmente para decorar seu currículo. Agora, a forma como o sistema lidava com o crescimento dos NPCs precisava ser explicada, já que era muito diferente da dos jogadores, o que era um dado adquirido. Os jogadores começaram no rank 0, nível 1, com ponto de estatística em cada categoria. Eles ganharam 5 estatísticas por nível até o rank 1, nível 10. Depois disso, o ganho de estatísticas foi de 3 pontos por nível até o rank 2, nível 50. No entanto, os NPCs funcionavam de maneira diferente. Não havia rank 0 para eles, apenas para jogadores e monstros. Então eles começaram no rank 1, nível 1 de qualquer designação que lhes fosse dada. Eles geralmente tinham estatísticas iniciais de 10 em cada categoria, o que significa que tinham 70 no total, o que era mais alto do que o jogador médio poderia obter ao atingir o rank 1, 57 pontos. O que piorou as coisas foi que eles ganharam 5 pontos por nível para o rank 1 e 3 pontos por nível para o rank 2, etc. Em essência, suas estatísticas de crescimento estariam sempre um passo à frente dos jogadores como uma forma de proteção para eles. Afinal, os NPCs não deveriam ser inimigos dos jogadores. Foi por isso que não houve quedas monetárias ou de itens quando os NPCs foram mortos, bem como um corte de 50% na experiência recebida. O sistema do Bondless era muito direto. Não havia proteção entre os jogadores, mas os NPCs estavam em pior situação. Eles não poderiam simplesmente ressuscitar como os aventureiros imortais. Os jogadores poderiam atacá-los de maneiras diferentes, mas não poderiam fazer o mesmo com os jogadores. Isso criou uma desvantagem para eles. Então o sistema teve que criar maneiras de proteger os NPCs mais fracos dos vícios dos jogadores. Este foi apenas um deles. O que deixou Eva perplexa foi que Draco treinou apenas parcialmente Roma e Ikari. Ele e Roma lutaram juntos durante a missão Flora e Fauna, então como ela estava apenas no nível 17. Ikari também ficou no nível 26.
Pelo que Eva sabia, Ikari obteria sua próxima habilidade racial de dragão branco no nível 30. Porque ele parou pouco antes de ela chegar ao próximo limiar. Quanto a Zayn, Eva queria abrir seu crânio e ver por que seu cérebro superior, que era melhor que o de todos eles, priorizava tanto a preguiça que ela nunca havia treinado nenhuma vez. Bem, por outro lado, Zayn só foi verdadeiramente aceita no grupo pouco antes de dar à luz. Antes disso, a posição dela era realmente estranha em toda a genealogia, então era natural que Draco não a levasse ao nível. Eva suspirou. Felizmente, ela estava aqui para ajudar Draco. Então, novamente, ela não poderia castigá-los por fazerem a mesma coisa que ela. Sua ficha de personagem também era bastante branda para alguém com seu poder. Nome: Noite Fascinante. Classe: Assassino das Sombras. Ótimo. Classificação: Aventureiro. 1. Nível: 30 ESP. 0% Força. 10 Diz. 40 Fim. 10 Interno. 5 Primavera. 5 Chá. 5 Sorte. 40 Habilidades de Combate. Furtividade. Piscada curta. Cura instantânea. Tiro múltiplo. Assassinato. Gavinhas sombrias. Véu sombrio. Habilidades não combate. Vingador. Peste nuvem. Quebra de velocidade. Escapismo. Ilusão de sombra. Interrogatório sombrio. Habilidades comerciais. Comércio de escravos. Nível 21. 90%. Negociação. Nível 10. 12%. Rastreamento. Nível 34. 90%. Inteligência. Nível 1,0%. Ela não fez quase nenhum progresso desde a missão de emergência em seu nível e estatísticas. Afinal, ela precisava aumentar o nível de seus itens de crescimento e o olho do céu já estava completo. Quanto às suas habilidades profissionais, esqueça. Ela esteve ao lado de Draco quase 99% do seu tempo, então ela também não fez nenhum progresso. Eva só conseguiu corar e coçar a bochecha sem jeito. Parecia que eram todos casos perdidos. Devido à sua obsessão por Draco, eles adiaram seu próprio crescimento pessoal. No entanto, eles estavam aqui para corrigir isso. Como tal, Eva esperou que os outros terminassem de testar a mecânica do sistema partidário e os conduziu até o portal da masmorra divina. Seus olhos negros brilharam com um voto solene. Não importa o que acontecesse, quando eles saíssem daquele portal, todos teriam alcançado Draco. Por qualquer meio necessário. Guild Wars capítulo 291, Planícies do Colosso 2. Eva não se preocupou em colocar o capuz desta vez. Ela estava com suas irmãs sob o comando de Draco, então não havia a necessidade disso. Além disso, a pequena Hila parecia gostar muito de admirar o rosto de Eva, pois era realmente bonito e saudável de se olhar. Não que Loki e Rosella fossem diferentes. Sempre que sua atenção não estava voltada para as mães, eles olhavam para a madrasta. Eva até tentou sorrir abertamente para Hila, mas Hila empalideceu. Ficou claro que era melhor Eva franzir a testa como sempre fazia, em vez de tentar forçar um sorriso. Planícies do Colosso, Calabouço Divino. Descrição: o povo da Vila Leicarte abriu o caminho do reino material para o seu reino secreto para que estranhos os ajudassem a matar os colossos que estão invadindo seu pequeno mundo. Recompensas: item lendário, platina. Uma vez no Calabouço Divino, eles apareceram em uma cidade grande. Era um belo município com casas de pedra e uma imponente prefeitura no centro. As estradas eram típicas da Idade Média, o que significava essencialmente terra pura. Havia um bairro comercial de área aberta com muitos clientes fazendo suas compras diárias. Porém, algo que poderia estranhar era o fato de não haver barulho dos compradores. Todos estavam muito calados e se falavam era pouco mais alto que um sussurro. Seu estilo de vestir também era estranho, pois quase todos, desde crianças até idosos, usavam roupas misturadas com armaduras. Combinando com sua roupa, cada um tinha uma espada, lança, arco ou alguma outra arma nos quadris ou nas costas. Eles usavam expressões solenes, como se uma batalha estivesse chegando, apesar de realizarem atividades diárias. Quando as 4 mulheres apareceram com as crianças, todos os olhares pousaram sobre elas. Imediatamente, um homem e uma mulher aproximaram-se deles de forma neutra e perguntaram: "Vocês são os contratados para nos ajudar com o nosso problema?" Eva já tinha visto os detalhes do calabouço divino, então ela sentiu. Aqueles que se aproximaram dela disseram: "Por favor, siga-nos até a senhora para instruções." Eva e seu grupo foram conduzidos rapidamente pela cidade.
Apesar dos moradores parecerem calmos, muitos não puderam deixar de admirar essas quatro belezas. Eva especialmente fez com que muitos perdessem a compostura, enquanto Zayn causou muitas reações fisiológicas infelizes. Roma deu um tapinha no ombro de Zayn. Parece que você se tornou uma erm. Como Draco chamou isso? Uma milf. Ei! Zayn revirou os olhos e segurou Loki mais perto. Nenhum deles pode sequer esperar igualar sua grandeza. HMPH. Ikari também riu. Sim. Draco é o melhor. Além do fascínio da irmã Zayn, veja como eles estão respondendo à irmã mais velha Eva. Roma e Zayn também deram risadinhas maldosas, fazendo aparecer linhas pretas na testa de Eva. Você é muito. Ela desistiu e permitiu que eles a provocassem enquanto avançavam, embora Eva tenha marcado todos eles para punição mais tarde. Por fim, chegaram à prefeitura e foram admitidos em seus corredores administrativos. No final do corredor havia um escritório aberto onde uma senhora idosa ouvia o relatório de sua secretária. Ao ver a chegada de Eva e companhia, ela acenou para que sua secretária ficasse em silêncio. Vendo que a senhora tinha convidados, a secretária fez uma reverência e saiu da sala, junto com as pessoas que conduziram Eva e companhia até aqui. Uma vez que a sala ficou vazia de todos, exceto desses quatro e das crianças, a senhora observou silenciosamente cada um deles em silêncio. Seus olhos penetrantes eram de natureza falcão, apesar de refletirem uma cor cinza claro. Roma e Zayn não se incomodaram com o escrutínio, preferindo concentrar-se nos bebês que tinham nos braços. Ikari balançou a cabeça e tentou evitar as mãos problemáticas de Hila que continuavam querendo puxar sua buzina agora que haviam parado. Quanto a Eva, ela olhou diretamente para a senhora com um olhar tão intenso que a velha ficou um pouco apreensiva. Os olhos negros de Eva pareciam querer puxar sua alma para as profundezas. Por um segundo, a senhora poderia jurar que viu um redemoinho nos olhos de Eva, mas quando piscou ele desapareceu. Depois de vivenciar isso, ela decidiu encerrar seu pequeno teste mais cedo. Bem-vindo ao Vila Leicart. Meu nome é Portia e sou o líder de nossa pequena tribo. Posso saber seus nomes e designações, por favor? Roma Morningstar, cigana. Zayn Morningstar, súcubo. Ikari Morningstar, dragão branca. Eva Morningstar, aventureira imortal. Portia assentiu com uma expressão surpresa. Que escalação poderosa. Posso sentir que cada uma de vocês deve ser uma jovem talentosa e seu futuro certamente será brilhante. Portia então franziu a testa. No entanto, seu poder é muito baixo para ajudar facilmente em nosso assunto. O que precisamos é de pessoas no rank 5 ou acima, não no rank 1. Isso não foi muito surpreendente, já que Divine e Dungeons eram mundos próprios, não instâncias. Qualquer pessoa de qualquer posição poderia entrar, mas o que eles poderiam fazer seria limitado. Por exemplo, se eles chegassem ao rank 2, eles entrariam em uma missão que os faria lidar com inimigos do rank 2. O mesmo acontecia para o rank 3 ou 4. Essencialmente, uma Dungeon Divina era uma experiência e um farm de itens para todos os ranks. No entanto, não se deve esquecer que você teria que ter as qualificações para realmente poder entrar em um, o que na maioria dos casos não seria antes do rank 4 ou 5. Esta foi apenas a ponta do iceberg em termos do que poderia trazer também, e foi por isso que seu valor foi tão alto durante o leilão divino. Por favor, conte-nos mais sobre o problema que assola a vila de Leicart. Eva perguntou. Portia assentiu e explicou. Somos todos pessoas que nascemos neste pequeno mundo através da evolução. Como tal, não podemos sair deste reino, mas outros podem entrar. No entanto, há 20 anos, apareceu um buraco no extremo oposto deste pequeno mundo, numa área árida onde ninguém jamais ia devido aos perigos ambientais que ali existiam. Desse buraco estranho vieram bestas gigantescas de pedra e terra que poderiam destruir uma cidade inteira com um só golpe. Ao redor deles estavam vários membros de sua raça que eram muito menores, mas mesmo o menor tinha o dobro do tamanho de uma espécie humanoide como nós. Somos uma raça pacífica, e a falta de inimigos no nosso pequeno mundo ao longo dos séculos tornou-nos fracos e despreparados para lidar com tal ataque. Os colossos não parecem interessados nos recursos ou animais localizados no nosso mundo, mas sim o que está no centro do pequeno mundo. Sua fonte. Se o adquirirem, poderão fazer qualquer coisa a este pequeno mundo. Naturalmente, como indígenas desta terra, não podemos permitir que isso aconteça.
Os punhos de Portia se cerraram e sua expressão se contorceu numa careta. No entanto, foi apenas o suficiente para lidar com os colossos mais fracos. Os maiores erradicaram cidades caminhando casualmente sobre elas, destruindo muitas de nossas vilas e cidades e matando quase todo o nosso povo. A vila de Leicart é tudo o que resta agora, depois de anos de conflito. Só estamos vivos por causa da visão de nossos antecessores de estabelecer uma pequena cidade bem próxima a uma saída para o reino material. Os colossos são em grande parte incapazes de encontrá-la porque disso, bem como o fato de que, como você viu, ninguém faz barulho suficiente para alertar alguma coisa. Então, decidimos abrir um caminho. Minha mãe, a senhora antes de mim, correu o risco de entrar no reino material para informar os poderes de lá sobre nossa situação. Não sei qual foi a resposta desde que minha mãe, ou qualquer um do meu povo, não pode sobreviver depois de deixar este reino. Portia grunhiu. Mas já que temos você, parece que alguém encontrou nosso pedido. Suponho que você terá que fazer isso por enquanto. Claro. O que você quer que façamos então? Eva perguntou calmamente. Portia hesitou e ponderou um pouco. Vá até os portões da vila e diga aos guardas para mostrarem como sair discretamente. Diga a eles que sua tarefa é limpar 5 acampamentos de batedores dos soldados colossos básicos. Golpe de sondagem, missão divina discrição. Destrua 5 acampamentos de escoteiros colossos que estão perto de descobrir a existência da Vila Leicart. Etapa 1. Saia da aldeia usando o método especial. Recompensas. Item lendário. 10.000 platina aceitar missão. Sem número Eva naturalmente aceitou a missão. Ela então acenou para Portia. Deixe isso conosco. Depois disso, ela saiu com seu grupo. O que fez Portia coçar a cabeça em confusão foi que todos eles estavam indo. Não pode ser que eles queiram levar crianças para o combate com colossos. Pode. Eva e companhia chegaram aos portões da cidade. Havia um posto avançado lá que parecia estar ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os guardas estavam em alerta constante ao menor sinal de atividade dos colossos, pois seriam liquidados se fossem descobertos. Quando as 4 mulheres apareceram, um guarda desceu para interceptá-las. Depois de perguntar sobre o propósito deles, ele ficou sem palavras quando soube que eles deveriam lutar contra 5 acampamentos de escoteiros enquanto tivessem filhos. Ainda assim, não era problema dele, então ele os encaminhou para o esquadrão de saída. Aquele era um grupo de pessoas com capacidade de piscar em grupo, e foi assim que tiraram seus membros da cidade sem que ninguém percebesse. Trilhas e estradas sempre deixavam um rastro, não importa o quanto tentassem. Usar magia para mover pessoas para um local diferente era difícil de rastrear, a menos que você fosse uma espécie sintonizada com o espaço ou alguém adepto dele. Uma mulher foi designada para ser a responsável pelo esquadrão de saída e ela também ficou chocada com o fato de essas mães estarem realmente dispostas a arriscar seus filhos dessa maneira. Ao contrário do outro cara que não se importava, ela não podia ver isso acontecer como outra mulher, então tentou convencê-los a pelo menos deixar os filhos para trás em segurança. No entanto, essas mulheres riram como se ela fosse a maior idiota do mundo. Eles então garantiram a ela que as crianças tinham mais probabilidade de estar seguras do que elas próprias. Ao ouvir isso, a mulher do esquadrão de saída só conseguiu se soltar. Talvez eles realmente tivessem alguns meios para garantir a segurança dos seus filhos, já que, afinal, eles eram estranhos, então alguns meios especiais poderiam estar disponíveis para eles. Decidindo não se intrometer nos assuntos dos outros no futuro, a mulher do esquadrão de saída piscou o grupo para longe dos portões e para uma clareira limpa e discreta. As árvores aqui eram grossas e muito próximas umas das outras, semelhante à área da Dríade no Vale dos 4 Pontos. A mulher do esquadrão de saída explicou como Eva e companhia deveriam retornar após a conclusão da missão. Ela estaria presente nesta clareira específica em um determinado horário todos os dias, então eles tinham que chegar aqui primeiro e esperar por ela. Se eles estivessem sendo perseguidos, eles absolutamente teriam que despistar seus perseguidores antes de se encontrarem com ela, pois ela não correria o risco de revelar seus meios secretos de movimento ao inimigo. Afinal, se os colossos conseguissem descobrir que usavam habilidades de piscar, mesmo que não tivessem ninguém para rastrear o movimento espacial, certamente poderiam empregar outros meios específicos para triangular sua posição. Eva e companhia afirmaram que entenderam. Em seguida,
Eles pediram a localização específica de seus alvos e a mulher do esquadrão de saída entregou-lhes um mapa da área com seus alvos marcados. O que era conveniente era que esses acampamentos ficavam bem próximos, para que não precisassem passar dias subindo e descendo. Dependendo de quão fortes eram esses colossos, poderia levar algum tempo para derrubar todos eles. Imediatamente, Eva conduziu seu grupo para o primeiro acampamento. Zayn e Roma sussurraram para Loki e Rosella se comportarem, pois estavam prestes a espancar alguns bandidos. Rosella era inteligente o suficiente para entender imediatamente o que fazer, mas Loki era um pouco menos, sem mencionar que ele era um encrenqueiro nato. Ele só se comportava quando Draco, Eva ou qualquer uma de suas mães estavam por perto para cuidar dele, mas quando não estavam, ele era um monstrinho que explorava cada canto do salão do éter. No entanto, ele ainda era capaz de entender a intenção de sua mãe naquele momento, então ficou quieto. Hilo obviamente não precisava que lhe dissessem nada, e ela estendeu a mão para Loki. Zayn deu um tapinha na cabeça da pequena Hilo e entregou Loki, enquanto Rosella permaneceu com Roma, já que Roma não era uma lutadora corpo a corpo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.